Estamos aqui no podcast sobre surgimento do patriarcado. Eu sou a Sofia. Eu sou a Maria Luísa Vale. Eu sou a Beatriz Petrucci. Eu sou a Caroline Scotto. Eu sou a Júlia Oliveira. E eu sou a Ellen Abreu. Sofia Guduras, esqueci de falar meu sobrenome, inclusive. Mas, então, vamos começar a nossa conversa com um tema muito importante, que é sobre o patriarcado e como ele age no corpo feminino na atualidade. E como toda essa estrutura fortalece agressores, abusadores, estupradores e assediadores. Porque existe muito essa coisa de quem se alia, quem escolhe ignorar, quem fica calado, é cúmplice. Sempre, 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 sempre. E não importa se você... Ai, mas eu não quero opinar. Não, você é cúmplice. Tudo é cúmplice. E isso só reforça, inclusive, uma teoria de Bourdieu, que ele fala sobre a violência simbólica, que é justamente quem deveria estar do seu lado e te apoiar, ajuda a reforçar essa estrutura do patriarcado. Inclusive, trouxe aqui, esse folheto aqui é da Prefeitura do Rio, não fui eu que fiz. Ele fala exatamente sobre os tipos de violência, por exemplo. Porque tem muito essa coisa da denúncia e o medo de denúncia, porque dizem muito que precisa, não, prova física. Mas, por exemplo, na violência psicológica, não tem prova física. A prova física é a sua mente. Então, assim, óbvio que tem que ter acompanhamento com psicólogo, com equipe preparada, mas, gente, é tão importante fazer denúncia, tão importante. E, assim, você não ajuda só você ajuda os outros. Porque nós todas vamos ser vítimas alguma vez na vida, sabe? Ou já fomos, e a vida é assim, infelizmente. Justamente por essa estrutura do patriarcado. E tudo é uma construção social. O homem, a mulher, não nascem machistas. Justamente o ponto principal do nosso trabalho. Você se torna, você aprende e você leva esse aprendizado na sua cabeça e você repercute, assim vai. É importante também a gente denunciar, porque a gente não muda só a nossa vida, né? Muda a vida de outras mulheres também que não têm nem coragem. Eu acho que é muito importante porque elas se veem em você e aquilo ali dá uma coragem pra você ver, poxa, aconteceu com ela, aconteceu comigo também, eu vou falar porque ouviram ela e vão me ouvir. E se você não fizer barulho, ninguém vai ouvir. Uma vez, quando isso aconteceu comigo, há pouco tempo até, inclusive, eu fui fazer um BO na delegacia e eu fiz exatamente por esse motivo, pensando, comigo não vai dar nada. Ninguém vai achar quem fez isso. Não vão se preocupar. Mas talvez essa pessoa seja impedida de fazer de novo. E a gente mesmo sabe que não vai acontecer nada. Mas se talvez impedir que outra pessoa sofra o mesmo tipo de violência, já é alguma coisa. Mas também tem uma importância muito grande em relação ao ambiente que aconteceu. Se for um ambiente de trabalho, de universidade, de escola, tem como denunciar de forma mais rápida, que é fazendo uma denúncia formal com o instituto. É óbvio que tem umas limitações, eles não podem tomar um partido, mas eles são obrigados a fazer alguma coisa e são obrigados a entrar com a denúncia e fazer todo um processo de ouvir as pessoas e ir pra frente com isso. E também tem muito essa coisa de mulheres que não apoiam mulheres. Isso é muito claro. E é realmente a violência simbólica, é quem devia apoiar e não apoia. E acha que tudo tem que ser desse jeito, eles são assim. E é melhor ficar quieta pra não causar problema. Mas o problema é justamente ficar quieta. Sempre foi e sempre vai ser. Mas teve uma vez que lá na minha escola uma menina sofreu assédio por um menino. E aí ela queria ser ouvida, só que a escola falava, não foi isso que você entendeu, não foi muito bem isso. Então, meio que todos os alunos resolveram ir de blusa vermelha para apoiar a causa. E aí sim, a escola ouviu, aí levou mais pra frente. É difícil, sabe? Ainda mais quando você é menor de idade, porque você precisa do apoio dos pais. Mas quando você é maior, você não precisa do apoio dos seus pais. Não precisa. Você vai na delegacia da mulher, tem uma no centro, e você faz a sua denúncia. Independentemente se te apoia ou se não te apoia. O importante é você falar. E você pode não contar pra ninguém que denunciou, mas a denúncia vai estar lá. E a pessoa vai ser indicada. E eu acho muito importante também a gente ressaltar que todo tipo de assédio é crime, tanto psicológico, moral, físico. E até aqueles invisíveis, querendo ou não, que você fala, cara, não é algo pra eu denunciar, mas eu sofri, sabe? Meu psicológico tá abalado.
O medo, ele persegue a gente, independente. A gente fica com medo, a gente fica assustada, a gente fica receosa. Toda hora a gente tá olhando quem tá vindo. Será que essa pessoa vai ter uma intenção negativa comigo? Então, aquilo tudo na nossa cabeça ao mesmo tempo. Ela acabou me deixando ali. Eu senti que eu não tive um apoio feminino naquele momento. Ela tava de carro. Eu sei que ela mora longe, ela tem as coisas dela. Mas eu, além de ser aluna dela, sou mulher. E ela me deixou ali sem ter ninguém no momento pra me buscar. Nisso, meu namorado tava a caminho. Mas ele não conseguiu chegar a tempo. Eu fiquei ali durante muito tempo, preocupada sobre o que podia acontecer comigo, já pensando no pior. Eu me senti exposta, eu me senti julgada, me senti simplesmente assediada. E aquilo foi horrível, principalmente porque eu tava com roupa de dança. E um adendo, isso do lado da sua casa. Então você não se sente segura nem perto da sua casa. Tipo, do lado. Mas assim, na Exatamente. área da sua casa, onde você vive. Exatamente, foi horrível. Eu fiquei muito mal, chorei muito, simplesmente porque eu me senti não compreendida, me senti largada ali e não conseguia ajuda de ninguém. E eu queria ser essa força pra mim. Eu queria que eu conseguisse sair daquela situação, resolver. Mas, infelizmente, nessa situação a gente se sente muito pequena. Então, a questão é que a gente se sente muito vulnerável em todos os lugares, o tempo inteiro. E é muito importante, pode ter gente que fale que é besteira, que é bobeira, mas o apoio de outras mulheres é realmente uma coisa, assim, que você tá num ponto de ônibus sozinha. Tem um homem, tá você e um homem. Chega uma mulher, você já se sente mais segura. Ou É igual então... pegar Uber, que é a mulher. Exatamente. Quando a gente pede um Uber, por exemplo. Se é uma mulher, a gente já olha e fala, nossa, ainda bem que é uma motorista mulher. Nossa, graças a Deus. Agora eu vou poder ir em paz pra Sim. cá. Então, é muito isso. Ou então, quando, de repente, acontece um caso de assédio, de abuso, coisa do tipo... É muito importante as mulheres ficarem do lado das mulheres, sabe? Porque isso dá força para esse movimento de fazer justiça mesmo. Ninguém vai ficar do lado das mulheres se não forem as mulheres. Porque os homens não... Eles não estão nem aí. Nem aí. E nem todas as mulheres, porque muitas mulheres pensam que, não é problema meu, então, por que eu vou apoiar? Se eu não ligo, se pra mim não é tão importante assim. A questão é que, por exemplo, você apoia todas as mulheres quando acontece esse tipo de coisa. E aí uma não apoia. Quando for a vez dela, eu, por exemplo, eu vou apoiar, porque é assim que eu funciono, sabe? Não é uma coisa pessoal. Não importa se você gosta da pessoa ou não gosta. A questão é a justiça, é o que é certo e o que é errado. E não há dúvidas em relação a isso. É muito difícil. É muito difícil, inclusive, a gente ter que esperar alguma atitude dessas pessoas, porque eu aposto com vocês aqui, que todo mundo aqui já passou por isso, de você estar na rua, estar se sentindo vulnerável, e aí você olha um policial, uma autoridade, um segurança, e aí se sente mais seguro, e quando você passa perto dele, ele olha pra você, e olha de cima a baixo, e te assedia de alguma forma. E eu acho que é o ápice da vulnerabilidade, porque você tá esperando segurança, tá esperando que aquela pessoa te dê um apoio, que te ampare de alguma forma, e eles cometem a mesma coisa que todos os outros homens. Isso gente, é inadmissível. Então, inclusive, quando eu fui fazer a denúncia, na minha cabeça eu fiquei assim, cara, ele não vai acreditar em mim. E pra minha surpresa, ele se importou. E isso foi uma coisa que eu falei, caramba, realmente, né? Eu podia Ainda ter feito existe alguma coisa. salvação. Ainda existe salvação. Aqui nesse folheto, a Sofia acabou de me mostrar que tem um pedaço que fala: as leis já obrigavam bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco, estabelecendo uma forma adequada para acolher essa mulher. E eu acho que é muito, muito importante falar disso, porque hoje em dia muitos bares, muitos restaurantes, muitas casas noturnas, baladas, você pode não perceber, mas tem muitas que tem, por exemplo, no banheiro feminino. Se você precisar de ajuda, peça o drink tal. E eu acho que é muito importante deixar isso mais claro. Mais claro para as mulheres. Porque não é sempre que a mulher vai entrar no banheiro, vai ver um pôster colado e vai ficar lendo, sabe? Eu acho que tem que deixar isso claro para todas. Entendeu? Sim, existe até também aquele código com a mão, né? Eu acho que é Aquele assim, que é né? assim. Só que, pra você conseguir pedir ajuda, primeiramente a pessoa precisa saber o que significa esse código. E não chega a muita gente. Não mesmo. E hoje, meio que, às vezes, realmente virou uma piada. Mulheres precisam, sim, se ajudar. Só que, às vezes, aí a mulher vê o negócio do drink, aí pede só de sacanagem.
É isso, é sério, é algo sério, não pode brincar com coisa séria. Vou ler aqui os pilares do protocolo, na questão da denúncia. O primeiro passo é sempre respeitar o relato da vítima acerca do constrangimento ou da violência sofrida. Passo 2 é a preservação da dignidade, da honra, da intimidade, da integridade física e psicológica da vítima. E a 3 é a articulação de esforços públicos e privados para o enfrentamento à violência contra a mulher. Aí temos aqui as leis, a de assédio e de importunação sexual. E aí tem os passos se você estiver em risco. Aí você tem que acionar a equipe de segurança do local, a polícia militar. E se a vítima estiver inconsciente, você chama o SAMU. E o passo 2 é manter a situação contida, todo mundo fora de risco, iniciar o acolhimento, ajudar a acessar a sua rede pessoal de apoio, a família e a rede de proteção do Estado. E quando está fora de risco, proteja-se, essa para te levar para um lugar seguro e discreto. Tem que acolher, escutar com atenção, dar importância, sem julgar e respeitar o momento da pessoa. E aí o passo 3 é informar. Dizer quais opções de atendimento são melhores para você, o que você prefere no momento. E tem o aplicativo Rede Mulher, e lá você consegue fazer um registro de ocorrência. Pelo aplicativo mesmo é bem mais fácil. E o 4, obviamente, apoiar, porque o nosso papel é sempre ajudar. É muito comum ter esse comportamento agressivo do homem. É ruim falar? É ruim falar. Mas a maioria, sim. Tanto que existe esse não é não, porque os homens não aceitam, na maioria, serem rejeitados. Então, para ele, vira aquele desejo de ofensa e uma vingança. Então, eles vão fazer de tudo. Se eles não conseguiram, então eles vão fazer de tudo para te humilhar. E para te colocar no chão, e para te ofender de todas as formas, seja de forma física, seja agressão verbal ou agressão sexual, tudo isso tá dentro dessa linha. O ponto que é realmente apoiar. Às vezes, você tá na correria, não foi com você, e você pensa, poxa, mas pra que eu vou me envolver nisso? O que eu tenho a ver com isso? Não foi comigo? E você não precisa ir lutar, você não precisa ir atrás e dar seu depoimento sobre algo que você viu. Basta só você levantar a mão e falar, eu tô com você, eu apoio, eu entendo o que você passou, ou então, por mais que você não entenda, por mais que você não tenha passado por isso, eu acho que toda mulher, no fundo, toda mulher já passou por isso. Nem que seja um assobio na rua, uma olhada, qualquer coisa. O pior é quando a gente passa quando a gente é criança. Exatamente. Isso vem muito daquilo que a gente estava falando no início sobre não se nasce machista, se torna machista. Os homens reproduzem primeiramente o que eles veem em casa e depois o que eles veem fora de casa. Então, se está tudo contaminado, a expectativa é que se continue contaminado se não houver uma mudança. Por que os homens sentam todos largados? A gente já senta cruzando a perna e cruzando o braço. A gente está se protegendo. A gente já nasce e se desenvolve se protegendo sempre de alguma possível fala machista, de possível assédio. Então, isso acaba se tornando algo involuntário mesmo. É desde a nossa criação. Enquanto os homens, eles fazem o que eles querem. Isso é algo que a gente tem que parar para pensar. De realmente não se nasce machista. Desde a infância, os dos homens é o quê? Brinquedo de lutinha? É super-herói. E a gente tem o quê? Boneca, a gente tem máquina de lavar, a gente tem tudo isso que já traz uma visão de, assim, a mulher fica em casa, a mulher é submissa. Então, assim, é uma imbecilidade, assim, tão... E não é difícil pensar na segurança. Não só das mulheres, mas também dos meninos, sabe? Criança tem que ser protegida. Menina e menino. Coloca a mesma roupa que assobiaram pra mulher. Às vezes ela tá, gente, de burca, né, que fala... E falam do mesmo jeito. São pensamentos que não fazem sentido. Essa questão da roupa, questão também do brinquedo. Justamente a manutenção do patriarcado, que faz a gente se sentir culpada e a gente ter que mudar a nossa forma de se vestir, de pensar, de agir. Porque nós estamos sempre reféns de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, inclusive. Mas, assim, é realmente uma tentativa de, será que se eu mudar, vai acontecer alguma coisa? E a resposta é não vai. E, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive, de aprender a se defender. Às vezes, eu faço luta, mas às vezes a Bia não pode gostar de fazer. Mas ela precisa fazer, poder minimamente se defender. Essa é a nossa realidade. Aprenda e também faça terapia, porque às vezes você tá num relacionamento tóxico, você não consegue ver o que tá errado. Só as pessoas de fora. Essa questão de roupa e etc., uns anos atrás, teve uma exposição aqui no Rio. Eu não lembro em que museu, mas que eram várias roupas. Tinham roupas de criança, tinha uniforme de escola, tinha
roupa uniforme de emprego de mulheres que sofreram abusos sexuais, assédios e etc. Isso só mostra que não importa a idade, não importa a cor, não importa nada. Sendo mulher, já basta para acontecer qualquer coisa. A gente não tem a privacidade de viver. De viver. É isso. É literalmente isso. Bom, vamos finalizar agora. Obrigada por ter ouvido até o final. Esse assunto é muito importante, até porque somos um grupo de apenas mulheres. E abordar o surgimento do patriarcado e o patriarcado na nossa vivência é muito importante. Porque a gente sai da teoria e entra mais nesse espaço de experiências, de vivências nossas. Mas também queremos mais homens defendendo mulheres, que isso falta muito Sim. na sociedade. E mais mulheres. Tchau! Tchau!